No vídeo de hoje eu vou te apresentar 3 opções de fundos imobiliários que você pode investir agora. Fala aí, meu nome é Gabriel Porto, sou influenciador e educador financeiro há mais de 10 anos, autor do livro Invista em Imóveis com Pouco Dinheiro, e por aqui todas as semanas eu te trago informações e novidades sobre o mundo dos fundos imobiliários. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal para não perder nada, deixe seu like e o seu comentário ao final do vídeo. Eu separei 3 fundos imobiliários, um de cada segmento, tipo e gestão diferente, para que a gente possa ver que nesse momento em que a Selic encontra-se a 15%, uma Selic das mais altas dos últimos anos, a gente tem excelentes opções em vários segmentos específicos que podem trazer bastante dividendo e, consequentemente, valorização no médio a longo prazo. Para a gente começar, quero falar sobre o fundo imobiliário GARI 11, fundo imobiliário de varejo da Guardi. Aqui eu estou com o último relatório gerencial dele. É um fundo imobiliário que hoje está sendo negociado por volta dos R$ 9,00 e vem entregando 8 centavos em dividendo. Imobiliário esse vem entregando na casa de 0,9% ao mês, atualmente com 39 imóveis. É um fundo imobiliário de tijolo bem interessante, atualmente negociado próximo ao seu valor patrimonial. São mais de 390 mil cotistas, é um dos fundos imobiliários mais investidos da Bolsa e atualmente com 0% de vacância, ou seja, todos os quase 40 imóveis estão 100% ocupados e isso é bem interessante. Mais abaixo a gente pode ver aqui um pouco do comentário do gestor e a performance do fundo imobiliário ao longo do tempo. Até dezembro desse ano de 2025, o fundo promete entregar entre 8 a 9 centavos de dividendos por cota, né? Então ele pode bater aí próximo de 1% ao mês. E o resultado que esse fundo imobiliário tem desde janeiro de 2021, frente ao yield geral de mercado, frente ao NTN-B 2035, ou seja, um título de renda fixa de longo prazo, é bem interessante. Ele bate todas essas métricas aqui, então de fato é bem interessante. Fundo imobiliário que vem se destacando no ganho de cotistas, né, no crescimento aí de investidores, então isso aqui é bem interessante e aqui agora a gente pode ter acesso ao portfólio dele. E a gente pode perceber o seguinte, geograficamente muito espalhado pelo país, região norte, nordeste, sul, centro-oeste, sudeste, a gente pode perceber aqui que 29% dos imóveis estão, de fato, na principal região econômica do país, que é São Paulo. Carrefour, Grupo Mateus, Pão de Açúcar, Almanara são aqui os principais inquilinos desse fundo imobiliário. Aqui a gente tem uma lista completa dos imóveis e eu quero destacar aqui a tipologia dos contratos atípicos, ou seja, contratos que têm multa, caso quebrados antes do prazo, de aluguéis até o final do fechamento. Ou seja, vou pegar aqui como exemplo o imóvel do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, que fica em Copacabana. A data de vencimento desse contrato é para junho de 2041 e a gente pode perceber que o reajuste anual é em todo o mês de julho pelo IPCA, ou seja, todos os anos esse aluguel é corrigido pela inflação. Esse tipo de contrato é um contrato atípico e esse imóvel representa 1,2% da receita total do fundo imobiliário. O que isso quer dizer para a gente na prática? Se porventura o Pão de Açúcar sair desse imóvel antes do vencimento de contrato, a multa restante são todos os outros aluguéis que faltam a ser pagos. Então esse é um tipo de contrato que protege tanto o fundo imobiliário quanto o investidor na ponta final. Uma das coisas que mais me agradam aqui dentro do GARI 11 é a concentração de rate dos inquilinos, ou seja, a nota de risco. Cada inquilino, como Pão de Açúcar, Carrefour, Atacadão, entre outros inquilinos que existem aqui dentro do GARI 11, são avaliados no seu risco de crédito, ou seja, no risco de não pagamento de aluguel. E quanto melhor avaliado o rating desse inquilino, menores são as chances deles faltarem no pagamento do aluguel. E a gente pode perceber que a concentração aqui dos ratings está em AAA, AA+, e AA, ou seja, as melhores notas de rating. Então, a probabilidade de acontecer um atraso, uma quebra de contrato, tende a ser muito baixa para esse fundo imobiliário. Um ponto de observação que a gente pode ter aqui do GARI 11 é a sua questão de alavancagem, ou seja, um fundo imobiliário que contraiu dívida para a compra de alguns dos seus imóveis. Porém, o que a gente pode perceber é o seguinte, que a maior parte dessa alavancagem está para vencimento em 2030 a 2033. E pelas últimas vendas que o GARI vem fazendo de alguns dos seus imóveis, essa alavancagem tende a ser finalizada antes desse prazo.
Então, na minha concepção, é bem saudável o que o gestor vem fazendo, consegue ter de fato uma estratégia que alavanca o fundo imobiliário, mas que tem uma possibilidade de não ser um problema lá para o futuro. Pelo seu baixo preço, potencial de valorização, entrega de dividendos e segurança, eu enxergo que sim, o Gari 11 é uma das grandes opções do mercado atualmente. Segundo fundo imobiliário que eu quero falar agora é um fundo de shopping center, HGBS 11, junto com XPML, HSML, VISC e o antigo MOL 11, é de fato uma das 5 melhores opções que a gente tem hoje em mercado. Mas por que eu enxergo tanta oportunidade nesse fundo imobiliário, que hoje é negociado próximo aos R$20? É um fundo que consegue trazer quase 0,8% em dividendos, um dos maiores hoje de mercado, vem negociando abaixo do seu valor patrimonial e que historicamente tem retornos bem interessantes. A qualidade dos seus imóveis também chama bastante atenção. Aqui no relatório a gente já pode perceber algumas das principais informações. Valor patrimonial em mercado, R$ 21,57. O valor total do fundo, 2,4 bi. É de fato um dos maiores fundos imobiliários aí que a gente tem no país. Em relação a vendas nos seus shopping centers, a gente pode perceber que é um fundo imobiliário que consegue ter um bom crescimento aí de vendas dentro do shopping center. E é importante a gente levar em consideração que isso na ponta final se transforma em dividendo na conta do investidor. Mais abaixo a gente pode ver aqui um pouco dos destaques aqui dos imóveis. Jardim Sul, West Plaza, Moca, Capim Dourado, Tivoli, São Bernardo são alguns dos ativos que esse fundo imobiliário possui. E a vacância total é bem baixa, menos de 5%. A gente está falando aqui de vários shopping centers diferentes, espalhados pelo país e com apenas 5% de vacância. Então, é de fato uma das menores vacâncias que hoje a gente possui aqui dentro de mercado. Mais abaixo a gente consegue ver um pouco de indicadores semestrais, trimestrais, então a gente pode perceber o crescimento do fundo imobiliário, né? O retorno total do fundo imobiliário ao longo do tempo. É bem interessante a gente perceber no primeiro semestre de 2025 o quanto que esse ativo conseguiu ter de retorno, e um fundo de shopping consegue ter retorno através tanto de aluguel, quanto de vendas, quanto de estacionamento, quanto de eventos ou qualquer outra coisa que envolva recursos para dentro do shopping center. A vacância, como eu destaquei, ela vem diminuindo, já chegou a ser 6,7% em março do ano passado, hoje fica na casa ali dos 5% em média, e isso aqui é bem interessante para dentro do portfólio do fundo imobiliário. Vendas totais, indicadores de vendas, a gente pode perceber aqui uma diferença entre 2024 e 2025. A gente tem aqui entre janeiro a junho, um comparativo. A gente pode perceber que em janeiro de 2025, o fundo conseguiu ter dentro dos seus imóveis vendas por metro quadrado maior do que foi em janeiro de 2024. O mesmo aconteceu em fevereiro, o mesmo aconteceu em março, em abril, em maio e em junho. Então, o primeiro semestre de 2025 do fundo imobiliário foi bem melhor do que foi o primeiro semestre de 2024. Então é bem interessante a gente observar isso, e a tendência natural é que o segundo semestre também seja, principalmente aqui no mês de dezembro. É um principal mês aqui para esse tipo de comércio, onde a gente tem Natal, festas de final de ano. Então é de fato um momento bem interessante, onde as vendas praticamente dobram ali dentro de shopping centers. Aqui também a vacância no ano de 2025 é menor, o retorno total, que é o NOI por metro quadrado, também é maior ao longo do tempo. Então, todos esses indicadores nos mostram que, apesar do fundo imobiliário estar sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, a evolução interna dos seus ativos, a baixa vacância, o retorno em resultados coopera e muito para que esse fundo imobiliário continue trazendo excelentes oportunidades, principalmente para quem quer comprar um fundo imobiliário considerado barato no seu preço de cota, por cerca de R$20, ou seja, com uma nota de R$100 você pode comprar 5 cotas desse fundo imobiliário, é uma das grandes opções. E um ponto super importante, esse é um dos fundos imobiliários mais antigos do segmento. A gente tem aqui o gráfico de evolução dele, e a gente tem aqui desde 2008. É um fundo imobiliário que já está existente em mercado, principalmente quando a gente olha aqui para a diversificação por região. No estado de São Paulo, 85% dos seus imóveis estão no estado de São Paulo, e é de fato um fundo imobiliário que tem muito aí para crescer ao longo do tempo. Então, quando a gente pensa de fato no segmento de shopping center, é sempre importante a gente ter pelo menos mais do que uma opção em mercado. O HGBS 11 hoje de fato se encaixa como uma das grandes oportunidades, tanto pela evolução dos seus números,
quanto pelo preço que está em mercado. Então a gente tem uma descorrelação de fato do que acontece nos imóveis do fundo imobiliário do que acontece de fato na bolsa de valores. E é nisso aqui que moram as grandes oportunidades. E antes da gente falar sobre o terceiro fundo imobiliário indicado aqui por mim como uma grande oportunidade de mercado, eu quero falar para você sobre a carteira recomendada da Orion Research. Uma carteira de fundos imobiliários que compõe uma estratégia completa de investimentos. Nesse vídeo você vai sair daqui sabendo 3 ativos interessantes. Porém, dentro da carteira Orion você terá uma carteira com 17 ativos, uma estratégia completa simplesmente para você seguir. É uma estratégia feita por um analista CNPI, um profissional de mercado que vai monitorar toda essa carteira, te trazer atualizações mês a mês, semana após semana, grupo exclusivo no WhatsApp, aula ao vivo todos os meses e alertas de compras e vendas de oportunidades em mercado. Quanto que você vai investir para ter tudo isso? Apenas R$1 por dia. Clica no botão que está aparecendo na descrição aqui desse vídeo, tem um link aqui abaixo, só você clicar, conhecer o resultado da carteira que vem batendo em IFIX, entre outros indicadores, e se tornar um assinante agora. E o terceiro fundo imobiliário que a gente vai falar no vídeo de hoje é um fundo imobiliário de papel, fundo imobiliário de CRI, de dívida imobiliária, o MCCI 11. Fundo imobiliário da Mauá Capital. Já bem conhecido em mercado, fundo que hoje vem negociando próximo a R$90, entregando um dividendo de R$1 por cota. Ou seja, nos últimos 12 meses é um dividend yield na casa dos 15%. Resultado super interessante desse fundo imobiliário. A gente pode perceber aqui mais abaixo que é um fundo que consegue ter também um resultado ao longo do tempo bem interessante, a gente consegue ter uma visão de longo prazo dele. Desde 2019, a gente pode perceber o quanto que o MCCI mais os dividendos entregues por ele bateu o IFIX, o CDI, isso aqui é bem importante da gente olhar, porque de fato um fundo imobiliário que consegue bater com folga esses principais indicadores de mercado já nos traz um histórico bem afirmativo. Aqui a gente pode perceber a diversificação da carteira, 81% em dívidas imobiliárias, os CRIs, apenas 9% em FIIs, tem um restante em caixa, 7%, que pode ser destinadas a, de fato, estratégias de compra, alocação tática de 3%, então é de fato uma liquidez que o gestor tem para fazer giros rápidos de carteira. E um dos pontos mais importantes é a indexação, 98% indexado ao IPCA. E aqui a gente pode entender o seguinte: se a gente tiver inflações mais altas, como a gente teve, por exemplo, no mês de fevereiro, é um fundo imobiliário que se beneficia bastante disso. Porém, em momentos de inflação mais controladas ou até de deflação, é um fundo imobiliário que tende a sofrer um pouco com isso. Como o gestor faz para amenizar toda essa oscilação que porventura o mercado nos traz, mantendo um caixa? E é exatamente isso que esse gestor vem fazendo. Se lá em fevereiro ele teve uma inflação bem alta, de mais de 1% ao mês, nos meses subsequentes teve inflações baixas, inclusive inflação negativa, o gestor não distribuiu todo o dividendo daquela época, manteve um caixa para conseguir manter um dividendo linear ao longo do tempo, e esse é um dos principais trunfos que eu vejo no MCCI. Um ponto que eu gosto de observar sempre que eu vou avaliar um fundo imobiliário é o seu histórico. E aqui no MCCI a gente pode perceber o histórico de dividendos desde setembro de 2023. Então a gente pode perceber que o fundo flutuou entre 90 centavos, depois caiu para 80 centavos em meses de inflação mais negativa, voltou para 90 centavos e agora está na faixa de R$1 por cota. É de fato o maior dividendo que o fundo imobiliário entregou aí nos últimos 2 anos, pelo menos, e eu vejo que sim, é um fundo imobiliário que está num momento muito bom. Se a gente for observar o seu valor patrimonial, é um fundo que tem um patrimônio ali por cota na casa de R$93 a R$94 e negociando na casa de 90, tem um desconto interessante no mercado. E é nesse desconto que é possível sim aproveitar grandes oportunidades. Na minha concepção, o MCCI, por se tratar de um fundo imobiliário de papel que contém CRIs de médio a alto risco e fundos imobiliários, tem caixa e tudo mais, é um fundo imobiliário de médio risco no mercado. Ainda mais quando a gente leva em consideração o seu desconto em mercado, o seu histórico, a questão da linearidade dos seus dividendos e da gestão que vem fazendo um excelente trabalho. Se você está buscando um bom fundo imobiliário para esse momento de papel, eu acho que faz bastante sentido o estudo desse ativo. Então esses foram os 3 ativos que nesse momento eu enxergo com bastante qualidade e oportunidade em mercado. Eu quero saber agora de você, deixa aqui abaixo nos comentários. Você já conhecia esses ativos? Qual você porventura já investe? Deixa aqui que eu quero saber. Deixe seu like e nos vemos também no próximo vídeo.